Portanto, agora sim, vamos oficialmente começar. Temos hoje connosco aqui Filipe Aguiar, que é vice-presidente da Alep, que para quem não sabe é a única associação para o alojamento local, exclusiva para o alojamento local em Portugal, e também tem os seus próprios alojamentos, portanto não podíamos ter ninguém aqui mais experiente neste tema de hoje, que é vamos vos dar algumas estratégias para a época alta. Portanto, muito obrigada, Filipe, e claro, a todos os que estão aqui connosco hoje. Antes de começarmos, vou só deixar aqui o slide de instruções prévias. Nós não vos conseguimos ouvir, portanto, para falarem connosco tem que ser através do chat, mas estão à vontade para enviarem tudo o que quiserem, perguntas, comentários. Se quiserem dizer-nos de onde é que nos estão a ver, quantos alojamentos é que têm, quiserem, o chat está oficialmente aberto. E relembrar que amanhã vamos enviar o link com a gravação do webinar, caso queiram ver alguma coisa nova, algum pormenor que vos tenha escapado, podem ver outra vez. E agora, vou só dar aqui uma explicação rápida do que é que vamos ver. Eu vou começar por explicar um bocadinho o que é a Logify, para quem ainda não conhece, e depois vamos para o tema que vocês vieram, que é as estratégias para a época alta. Portanto, vamos falar um bocadinho de como se destacar da concorrência, e depois algumas dicas para gerir assim o dia a dia nesta época que é sempre tão complicada. E depois no fim, a Filipe ainda vai falar aqui do seguro do alojamento local, que como todos devem saber é agora obrigatório e também não vos pode faltar se querem que o verão vá bem. E no fim, podemos responder às perguntas que tenham, portanto é só irem deixando no chat, depois nós respondemos a tudo. Agora, para quem ainda não sabe, o que é a Lodify? É um software que vos permite fazer uma gestão completa dos vossos alojamentos e só numa plataforma. Temos desde PMS, a calendários que estão sempre sincronizados, ao site de reservas diretas e serve para todos os proprietários e gestores de alojamentos locais que queiram ter assim mais autonomia na gestão dos alojamentos. Agora, tenho aqui o nosso ecossistema, chamemos-lhe assim. Na parte de cima podem ver todas as formas de receber reservas, portanto, seja o vosso site que podem fazer com a Logify. Se já tiverem um site, podem integrar um motor de reservas, pode ser pelo Google Vacation Rentals ou as plataformas como Airbnb, Booking, Vrbo, tudo junto. E tudo isto é sincronizado com o nosso PMS através de um Channel Manager. E depois no PMS podem gerir as vossas reservas, sejam as mensagens com os hóspedes, os calendários, tudo isto pode ser gerido no PMS. E se quiserem funcionalidades mais avançadas, também temos, como os relatórios, a gestão de tarefas, os formulários de check-in, a aplicação para os hóspedes, todas estas também temos assim mais avançadas. E se ainda vos fizer falta, ainda temos o nosso marketplace, que basicamente é onde temos as nossas aplicações parceiras, caso haja ainda ferramentas que vos fazem falta. E sabemos que uma grande pergunta é se tudo isto se adapta ao mercado de Portugal e a resposta é que sim. Temos estado a criar mais funcionalidades também para dar apoio, como o envio de dados automaticamente ao CEF. Também temos parceiros como a HostKit que vos permitem fazer a contabilidade com um sistema certificado. E, por fim, ainda temos todos os nossos serviços de onboarding, de apoio ao cliente, tudo em português. E agora, o meu último slide antes de passarmos ao que vocês realmente querem ouvir. Se tiverem curiosidade em experimentar a Logify, podem fazê-lo gratuitamente durante 7 dias. Podem ver como é que o software funciona e têm 7 dias para ver todas as funcionalidades. E pronto, agora sim, dou a palavra à Filipa. Então vamos aqui ver como é que eu faço aqui para partilhar aqui a apresentação. Eu fiz aqui uma pequena apresentação. Espera lá. E devem começar a ver a qualquer momento. Aqui Já está. está.
E então, o tema que a Mariana me pediu para falar hoje era sobre as estratégias para o verão e como destacar o alojamento local nesta época. Eu vi aqui que temos aqui pessoas do Algarve, do Porto e em todas as épocas aqui aqui em Portugal, agora o verão é a época mais forte. E eu trago aqui tentei dividir isto aqui em três partes. A parte, como é que eu vou posicionar o meu próprio alojamento, ou seja, como é que nós conseguimos que o nosso alojamento se destaque da concorrência. Depois, como é que nós conseguimos ter uma vida mais descansada? Isto eu diria que eu vim de o meu background, eu sou médica veterinária e quando deixei a veterinária para ir para o alojamento local, a veterinária era considerada a profissão com mais burnouts que existia e tinha fins de semana e noites. Eu pensei assim, eu disse isso ao meu marido, o meu marido ainda me diz isso montes de vezes, que ia fazer uma coisa mais calma, gerir alojamento local era bastante mais tranquilo do que veterinária, não tinha noites, bancos, era assim bastante mais tranquilo, depois de estar mesmo dentro do alojamento local, e já vai uns bons anos. Descobri que se calhar que os hóspedes também mandam mensagens à noite, chegam fora de horas, que a vida não é assim tão descansada como eu achava. E então tenho aqui gosto muito de automatizar operações e transformar coisas de forma que sejam mais fáceis e que me permitam ter uma vida mais tranquila. E depois vou falar um bocadinho sobre a obrigação do envio de seguro de responsabilidade civil, que é uma coisa que é recente com a nova legislação e que, para quem ainda não o fez, é importante porque as câmaras vão já começar neste mês a enviar notificações e a cancelar os registros de quem não tenha sido feito, mas falo isso mais à frente. E então, como destacar o nosso anúncio no mercado do verão? Eu ia começar primeiro primeiro precisamos de fazer um estudo de mercado, ou seja, ver qual é que é a oferta que existe naquela zona e comparar com o alojamento que eu tenho. Qual é que é a oferta, qual é que são os preços que são praticados, qual é que é a política de cancelamento, que é para saber onde é que eu me vou posicionar perante a concorrência. Eu fiz aqui uma pesquisa em Lisboa, agora para o fim de semana, aqui em Lisboa vai ser feriado na sexta-feira, e então eu fiz uma pesquisa para ver se fosse duas pessoas que fossem para Lisboa neste próximo fim de semana, eu fiz esta pesquisa hoje de manhã, aparecia 1129 alojamentos disponíveis. Ou seja, a minha concorrência, e eu tenho alojamentos em Lisboa, a minha concorrência tem 1129 outros alojamentos. As pessoas que vêm reservar os meus podem reservar mais 1129. 1129 são imensos alojamentos, são imensas opções. Pois, claro, que se nós formos ver aqui aos filtros do lado, temos aqui só 76 é que têm piscina, só 676 é que têm ar-condicionado, se formos ver quantos é que têm garagem, conseguimos nos diferenciar, poucos têm pequeno almoço, mas mesmo assim, para o número de alojamentos que existe, é uma grande concorrência. Mas eu também fui ver no Algarve, pensando assim, olha, se calhar a primeira semana de agosto é é a época premium no Algarve, entre a última de julho e a primeira de agosto. Fui ver em Albufeira, por exemplo, para duas pessoas. Eu nem sequer pus um grupo grande, pus só duas pessoas, que é a coisa mais simples, porque assim aparece também todas as disponibilidades dos hotéis. E ainda aparecem 444 alojamentos disponíveis em Albufeira para a primeira semana de agosto. Claro que, mais uma vez, se eu for só selecionar os que têm uma pontuação acima de 8, já passa para 235, ou seja, já passa logo para metade. E se eu for ver os que têm piscina, ou ar-condicionado, ou outras características, o número vai ficando restrito. E é nesse ponto restrito que nós depois queremos ter o nosso alojamento, que é para ele se diferenciar dos outros. Eu recebi um estudo agora recentemente, um estudo que foi feito pela Expedia e foi a VRBO que me enviou, que diz quais é que são as comodidades mais atrativas nos hotéis e nos alojamentos locais. E segundo este estudo, que é bastante recente, aparece que o ar-condicionado é a primeira. E eu aqui, a VRBO é uma plataforma que é utilizada maioritariamente por americanos. Neste momento, 40% dos hóspedes, pelo menos dos meus hóspedes, são americanos e efetivamente o ar-condicionado é a amenity que é fundamental, ou seja, eles põem o filtro e os alojamentos que não têm ar-condicionado já nem vão ver. Portanto, se nós não tivermos ar-condicionado, por exemplo, estamos a desaparecer logo das pesquisas dos americanos, logo de 40% do mercado que pode vir a reservar. Outra coisa é um Wi-Fi de alta velocidade. E isto é muito importante, cada vez mais as pessoas trabalham nos alojamentos e ter internet. Apesar de
quase toda a gente já tem dados e dados ilimitados, Sim. ter Wi-Fi e um bom Wi-Fi é muito importante. Há muitas reuniões, muitos Zooms e quando o Wi-Fi não funciona pode atrapalhar a vida de um hóspede. Depois a limpeza, eu acho engraçado aqui que a limpeza aparece no alojamento local ou nos alojamentos, mas não aparece nos hotéis, porque nos Uhum. hotéis as pessoas já dão a limpeza como um Garantido. dado adquirido. É Uhum. engraçado, não é? Sim. Mas aqui nos alojamentos aparece a limpeza. Depois as vistas, se tem estacionamento, isto deve ser mais aquelas viagens que a pessoa faz de carro, que pensa se vou de carro, onde é que eu vou guardar o carro, o estacionamento. No caso dos Uhum. americanos adoram alugar carro. Não sei como é que funciona aí em Barcelona, mas aqui os americanos, mesmo que venham para o centro de Lisboa, Claro. um carro, querem alugar um carro. E aqui eu destaco também a televisão com o serviço de streaming. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas gostam de chegar a um alojamento, ligar a sua conta do Netflix, Uhum. do Prime, do que for, e ver as suas séries à noite. Não querem estar a ver os canais normais, querem ver Uhum. as suas séries, as suas preferências. E ter uma Smart TV também é cada vez mais um elemento diferenciador. Eu, pelo menos, com a minha família, quando vou, os meus filhos gostam, quase não veem televisão, veem quase Os Netflix e tudo. só Netflix, e eu mesmo com o meu marido também, temos as séries que estamos a ver e à noite é isso que gostamos de ver. E depois aqui aparece no final, mas também vamos mais à frente, é muito importante ter máquina de lavar e secar, principalmente para quem quer capitalizar fora da época alta ou estadias maiores. E então depois de percebermos os mercados, vamos ver como é que nós nos vamos diferenciar. E pensamos assim, mas será que as pessoas ainda querem viajar? Será que as pessoas vão viajar? E eu achei também interessante, neste mesmo relatório do Expedia, eles dizem que 88% das pessoas pretendem fazer uma viagem no próximo ano. E isto foi compararam com o estudo que eles fizeram em 2022, em que eram 79, ou seja, houve um grande crescimento. As pessoas cada vez mais querem viajar. As pessoas, também parece aqui, planeiam mais viagens e 50% das pessoas dizem que é mais importante viajar agora do que há 5 anos atrás. Relativamente às viagens de negócios, também passou de 32 para 43. Também aqui, em 2022, estávamos depois numa época da Todos. pandemia, Claro. ninguém viajava para nada. Mas mesmo assim, numa época que já tínhamos saído da pandemia para agora, muito mais pessoas querem viajar em negócios. Muitas mais pessoas querem viajar em Bleisure. Bleisure é aquela pessoa vai a uma conferência, vai fazer um trabalho, depois aproveita e estende a viagem mais Mais 3 uns dias dias. Uhum. e acaba por funcionar, trabalha uns dias, passeia nos outros, e viagens do Flexcation, que é aquelas que a pessoa vai de viagem, mas também acaba por ficar lá. E quem viaja neste tipo de viagens precisa de internet rápida, precisa de um local para trabalhar, não é? A Há muitas vezes uma máquina secretária. de a secretária, É. exatamente. Eu também acho que sim, pelo menos do meu ponto de vista. E nós temos de ver que temos de ter o nosso alojamento pronto para vários tipos de viajantes. Assim, no alojamento local, eu acho que, tirando os estúdios, o principal ponto será as famílias com crianças. Eu tenho 3 filhos. Eu com 3 filhos, ficar num hotel, para mim, com os 3, é muito difícil, porque não há quartos comunicantes. Se não há quartos comunicantes, o que é? Põem os miúdos num lado, ou eu e o meu marido ficamos separados, ou metem os miúdos num lado e nós no outro. Quer dizer, na realidade eu também não me importava, se iam chatear outros, mas é chato que eles ainda são pequenos, não dá. Era capaz de não deixar. Portanto, o alojamento local é completamente diferenciador em famílias com crianças, portanto, quem tem mais filhos, com o hotel se torna Uhum. incomportável. Estadias mais longas também, porque as pessoas têm a possibilidade de cozinhar no alojamento, o que torna a viagem também menos dispendiosa em si, e o facto de ter máquinas, e os grupos também gostam muito de ter espaços de convívio. Eu aqui nos grupos, às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não quero um alojamento para grupos, porque são despedidas de solteiro, ou são festas, pensa nos jovens, eu tenho vindo a notar cada vez mais, e principalmente em casas de férias, que hoje em dia as famílias e noutras cidades da Europa, não sei, Mariana que está a viver em Barcelona, se calhar sente isso muito. Muitas pessoas famílias vivem em cidades diferentes, ou seja, eu tenho os pais que vivem numa cidade, um filho que vive numa cidade, e outro filho que vive noutra cidade, e outro que vive noutro, e que depois pegam nas férias e gostam de se reunir todos juntos. Ou mesmo Claro. com os amigos que já estão a viver, uns estão a viver em Barcelona, outros em França, Suas outros em vidas Itália, diferentes, não é? têm as suas vidas e depois Uhum. gostam de se juntar de vez em quando e gostam de se juntar numa casa onde tenham uma sala para estar a conviver, tenham um espaço de convívio, uma sala agradável, possam fazer as refeições, conversar. Hum. E às vezes não quer dizer que sejam aqueles grupos que vão fazer a festa e a bebedeira e não sei o quê e que vão destruir a casa. Não, simplesmente querem estar com amigos. Eu junto-me com os meus amigos muitas vezes, não Sim, é? sim, sim. Nós não destruímos nenhuma casa. Não, Podem aqui não também levar. se vê muito.
Nem com os filhos, nem com os amigos. E acho que existe essa procura. Depois, outra coisa que nós podemos fazer e que eu costumo fazer, eu faço isto sempre anualmente, que é analisar os comentários dos anúncios. Eu pego no anúncio e vou ver todos os comentários do ano passado. E isto pode ser feito de uma forma manual, ou seja, a pessoa vai ler, mete ao lado uma folhinha e vai escrevendo o que é positivo ou negativo. Pode ser feito relativo com a nossa com um software específico, se utilizamos um software que até analisa, há alguns que analisam. Pode-se pegar simplesmente, se fizer uma exportação dos comentários para um Excel, pode-se pôr o Excel ou o Word no seu copy-paste no chat GPT e ele vai analisar os comentários. Ele faz um relatório, então faz as melhorias que nós temos de fazer. É Faz super as completo. conclusões todas, não é? Faz as conclusões todas e através da análise dos comentários, claro que há aqueles que são injustos. Eu aqui neste gráfico, por exemplo, isto foi nos apartamentos que eu tenho, podemos ver, eu fico contente que 60 têm coisas muito positivas a dizer, mas depois há aqui um sempre que diz coisas menos boas. Tivemos um problema efetivamente com um cheiro a canos, com uma canalização agora no inverno com as chuvas, foram reportados, mas tudo isto serve para depois a pessoa melhorar. E os comentários é muito importante. Naquele mesmo estudo da VRBO dizia que 75% dos consumidores pagam mais por um alojamento que tenha bons comentários, sendo que 25% pagam muito mais. Portanto, a disponibilidade é muito grande. Eu estava a pensar nisto, eu vou no próximo fim de semana ao Parque Warner e estive à procura em Madrid e estive à procura de alojamento ali ao lado. E não encontrei, confesso que para que desse para a minha família, eu estava com muita dificuldade. Os comentários que eu encontrava dos alojamentos eram muito maus, dos que estavam perto. E eu acabei, efetivamente, por escolher um, que era bastante mais caro, mas que tinha comentários melhores do que todos Claro. os outros que não tinham. Portanto, claro Muitas que vezes é um o preço filtro, não é? Que as exato, o pessoas preço era importante, mas também a segurança para quem viaja com a família e ter bons comentários também é importante. E então como é que eu faço normalmente? Então eu faço uma lista, corro todos os comentários, faço uma lista do que os hóspedes dizem, depois faço uma visita ao alojamento com uma folhinha e uma caneta e escrevo todas aquelas coisas que precisam de ser reparadas. Aquele candeeiro que já não está muito bom, aquele quadro que já é um bocado feio, aquelas almofadas que se calhar já precisam de ser... E são coisas que não são muito caras, não é? Mas que faz os utensílios da cozinha, se calhar às vezes as frigideiras já podem estar mais riscadas, ou as peças de cozinhar, qualquer coisa que seja preciso, uns copos novos, umas canecas novas, dá um ar mais giro. Eu faço uma listagem das coisas que é necessário. Isto é uma listagem real de um alojamento que eu tirei este tinha de arrumar uma arrecadação, por exemplo. Tinha aqui coisas que tinha para fazer, por um cabo de luz. Listámos todas as coisas e depois o que eu adoro é fazer checks na lista. Portanto, vamos às compras, compramos todas as coisas. Isto era um apartamento que não tinha ar-condicionado, portanto falei com o proprietário, porque é um apartamento de gestão que fazia sentido ter um ar-condicionado, uhum. que iria melhorar bastante e uma Smart TV também não tinha, e também foi uma melhoria também que nós propusemos, que era bastante. Depois mudámos almofadas, mudámos alguma decoração, uma mesa do centro, tinha uma mobília assim um bocadinho mais pesada e conseguimos pôr com uma mobília mais leve. Depois, ao mesmo tempo que estamos a fazer isso, temos de ir visitar os nossos anúncios, porque muitas vezes, às vezes quando pomos os nomes dos apartamentos, pomos a Casa Amarela, ou a Casa Cor-de-Rosa, ou a Casa da Avó Alice, que até achamos piada, mas se pensarmos que é um hóspede que está a fazer uma pesquisa e vê 40 casas numa página e vê lá a casa da tia Alice, não, aquilo não lhe diz nada, quem é que é a tia Principalmente Alice. se não Mas se for vir, português, não é? exato, só para português não diz nada. Mesmo que seja em inglês o nome, não diz nada. Mas agora se vir lá Beachfront Property, a pessoa já sabe que é uma propriedade que é em frente à praia. E se eu só a pensar nas férias, está a pensar, praia, praia é isso que eu quero. Claro, é Pelo menos a pensar no pessoa. ponto forte, não é? Que É tenha o isso, é pensar no alojamento. ponto forte. Ou se for famílias, um family and friends. A pessoa vai viajar com a família ou com os amigos e vê um apartamento e diz family and friends, pensa, se calhar é este. E escrever textos também, textos apelativos e atualizados. E, de novo, claro, muito importante são as fotografias, porque as pessoas que nos vão alugar os apartamentos, que vão para os apartamentos, elas não conhecem os apartamentos, não é? Elas só veem as fotografias que lá estão. E eu às vezes vejo fotografias que, meu Deus, tiradas com as janelas todas fechadas, às vezes sem as camas feitas, que eu penso, eu só olhar para Claro, aquelas fotografias já perco toda a vontade de ir. o Ou então alojamento vejo uma até cama.
O alojamento O até pode alojamento até ser pode ser giro, mas depois sim. perde. Pois perde. Ou então vejo uma cama toda confortável, com umas almofadas confortáveis, não sei o quê. Claro que é aquilo que eu vejo. E nas fotografias há uma coisa que eu vi um estudo há um tempo atrás que me diz assim, e tendo aqui sendo nós mulheres, que as mulheres, todas as mulheres, antes de reservar um alojamento, vão ver as fotografias da casa de banho. E as fotografias da casa de banho é o mais importante. É verdade. Portanto, tendo em conta que nas famílias e nos casais muitas vezes são as mulheres que reservam os alojamentos, elas vão sempre à procura das fotografias das casas de banho para ver se ficam ou não. Porque no fundo as pessoas também quando vão para um alojamento vão dormir e tomar banho, não é? Claro, Portanto, são os é 2 importante que pontos. essa parte. Depois, as plataformas também estão sempre a melhorar nas amenities que têm, acrescentam coisas novas e nós temos de ir ver sempre se temos tudo atualizado. Se eles não puseram lá amenities novas, que nós por acaso até temos e que ainda não fizemos lá o checkzinho na listagem. Claro. Para nos ajudar na descrição, podemos utilizar ferramentas que são gratuitas, como o ChatGPT ou os outros motores de inteligência artificial. Nós escrevemos uma coisa, ou basta dizer, tenho um apartamento que fica aqui, o que é que tu escreves? E ele transforma aquele texto num texto para o Airbnb. E ele é ótimo a fazer isso. Quando eu não tenho imaginação, eu peço muita ajuda ao meu ChatGPT. E depois as fotografias. Por exemplo, eu tenho aqui, este aqui foi daquele apartamento da listagem, ainda tinha fotografias, eram fotografias profissionais, eram fotografias de 2019, penso eu. Mas nós resolvemos dar um ar mais clean, nós mudámos o logo, desde 2019 até agora, ainda não tínhamos fotografias com o novo logo, resolvemos alterar alguma disposição. E só entre as fotografias do antes e do depois dá uma luminosidade completamente diferente. E eu olhando, e uma sessão fotográfica não é assim tão cara como um fotógrafo profissional, e eu acho que vale muito a pena. Isto é outro apartamento, é um T1, em que aquele quadro realmente ficava ali raquítico naquela parede do quarto, e agora ficamos com um quarto bem, bem melhor. Também mudámos as cores do apartamento para dar aqui um ar novo e isso tudo faz a diferença. E eu aqui, em termos de otimização de anúncio, em termos de assim, fazendo um resumo, eu diria que veria isto como uma pirâmide. A base da pirâmide e aquilo que é importante é a nossa base comercial e diferenciação. Ou seja, é a qualidade do alojamento que temos e o conteúdo, como é que passamos para as plataformas, as fotografias. Nas fotografias é muito importante, não é quando alguém chega a um alojamento e diz é mesmo isto que eu estava à espera, é porque as fotografias estão no ponto. Se alguém entra a um alojamento e diz epá, esperava muito melhor. É porque se calhar tiraram fotografias com grande angulares ou tiraram fotografias que não trabalhadas depois com Uhum. Photoshop e que não representa. Não Se corresponde. alguém entra num apartamento e diz mas é muito melhor do que nas fotografias, significa, pronto, a pessoa vai ficar contente, vai fazer um ótimo comentário, mas nós estamos a perder imensas reservas, nós estamos a perder dinheiro. Porque aquela pessoa arriscou e o alojamento na realidade é melhor do que as fotografias, mas houve muitas pessoas que não arriscaram reservar. Portanto, foi dinheiro que nós perdemos, porque não ter as fotografias corretamente. As amenities, como já falámos, ar-condicionado, máquina de lavar, dos comentários, como já vimos, pessoas que estão dispostas a pagar mais por apartamentos com melhores comentários, ter disponibilidade de calendário para a frente, ou seja, há pessoas, tendo em conta que os americanos, por acaso, são agora a nacionalidade que mais reserva, os americanos não são aqueles que reservam de última hora, porque eles vêm do outro lado do mundo. Eles têm de planear as suas férias, e os americanos não têm tantas férias como nós. Portanto, as férias são planeadas com antecedência. Como são planeadas com antecedência, eles vão reservar tudo com antecedência. Ficam mais tempo. E então, o que é que acontece? Convém nós termos a disponibilidade aberta muito para a frente, porque se eles estão a reservar com 6 meses de antecedência, nós temos a Já sei. disponibilidade aberta para essa altura. E então, isso eu diria que isso é o pilar base da diferenciação. Depois temos a nossa estratégia, não é? O preço que nós vamos fazer, se temos um preço mais alto, um preço mais baixo, qual é que é a política de cancelamento que temos, e eu sou um bocadinho conservadora e eu divido um bocadinho com o alojamento. Se eu tenho um alojamento que eu sei que é um estúdio na praia, mas que eu sei que na época alta, em agosto, se eu ficar com tenho um problema, se eu ficar com um espaço livre, eu vou conseguir reservá-lo. Então, não vale a pena eu ter uma política de cancelamento muito restrita, porque mesmo que haja um cancelamento, eu vou conseguir ocupar esse espaço. Agora, se por acaso eu tenho uma moradia em que os meus grupos e as famílias que eu tenho reservam sempre com 6 meses de antecedência, normalmente, e que para mim
uma reserva de última hora, e é o caso que eu tenho. Se tiver uma reserva de última hora naquela moradia, já sei que é um grupo de amigos que não é bem o target que eu quero, então aí eu já posso ter uma política de cancelamento mais restritiva, porque eu quero garantir, porque os meus hóspedes preferenciais para aquela casa são as pessoas que reservam com muita antecedência e não as pessoas que reservam em cima da hora. Portanto, aqui podemos jogar um bocadinho com as tarifas não reembolsáveis, tarifas de hóspede extra, se temos um apartamento grande, se pomos uma tarifa para 4 e depois aumentamos para 6, as tarifas das crianças e, e termos pagamentos online, que é muito importante. Hoje em dia as pessoas querem reservar, pagar e já Sim. está. E depois temos aquelas campanhas de visibilidade, que é o topo da cereja, que podem fazer assim no last minute, ou fazer que o anúncio apareça lá em cima, no caso as campanhas de early booking ou de last minute, no caso da booking, por exemplo, se temos promoções de Genius ou mobile, são essas as promoções que depois podem fazer ali o anúncio que já cumpre todos os outros requisitos, Uhum. poder aparecer primeiro ou depois do que os outros. E agora, como eu comecei no início, não é? Aquela parte que eu gosto, é a automatização das operações diárias. Quando eu fui para o alojamento local, eu achava que aquela ia ser a minha vida. Portanto, eu nas férias iria estar ali de papo para o ar a receber o dinheiro das reservas, com o plim, plim, plim de cada reserva, e que ia estar assim sentadinha. E depois descobri que havia uma série de operações, então o que eu gosto é de automatizar, que é para poder ter uns dias assim na praia, agora Claro, na época alta. Eu não sei descansada. se aqui quem nos está a ouvir tem noção de quanto tempo é que é necessário para gerir um alojamento local, mas eu vi 2 estudos há uns anos atrás, isto já tem uns anos atrás, que diziam que em média, segundo a HomeAway, inquiriam que eram plataformas de casas de férias, eram 8 horas por semana, para cada reserva, e na Evolve, que era uma empresa de gestão que havia na altura, dizia que era de 3 a 20 horas por reserva. E então eu sempre fiquei assim: "Não, eu vou ter de diminuir este número", que eu tenho que processar as coisas de uma forma mais automática, sem nunca perder aqui a personalização, mas Claro. tenho de diminuir este número. E para mim eu acho que é fundamental, eu falava com a Mariana antes de começar este Sim. webinar, assim, quer tenhamos uma propriedade, quer 10, Uhum. quer 50, quer 100, ter um sistema de gestão de reservas é muito importante. E é mesmo fundamental. Porque temos a informação toda num lugar, os calendários são todos atualizados, era aquilo que estavas a dizer, Claro, os anúncios também estão todos atualizados, sempre com as ligações por API. E hoje em dia já não consigo conceber uma pessoa que tenha a receber uma reserva no Airbnb, vai ao Booking cancelar, a pôr a disponibilidade. E depois tem o Airbnb sob consulta. Mas ao estar sob consulta, está a perder imensas reservas, porque primeiro aparecem todos os anúncios com a disponibilidade imediata e só depois é claro. que aparecem os sobre consulta. Por isso não faz muito sentido. A automatização da comunicação também é muito importante. Porque é que nós devemos estar a escrever vezes e vezes sem conta as mesmas mensagens? Se temos um sistema de gestão de propriedades, no próprio sistema de gestão de propriedades podemos ter a opção de ter isto tudo Claro, automatizado. Se por acaso não temos, ou se queremos ter uma comunicação diferente por plataforma, que às vezes também é preciso, agora com as acontece. restrições do Airbnb e tudo, eu posso pôr algumas mensagens já pré-feitas na plataforma. Sempre que cai uma reserva, eu digo logo aquelas coisas mais importantes, aquelas coisas que eu quero que os hóspedes façam. No meu caso, eu vou dizer isto é o que eu utilizo. E isto já foi uma coisa que é trabalhar todos os anos e às vezes é mais do que uma vez por ano. Quando um hóspede reserva, para mim o mais importante é que ele tenha acesso ao guia digital do apartamento, onde tem a informação toda sobre o apartamento e que tenha o link para fazer o check-in online, para eu ter os dados todos para enviar para o CEF. Portanto, isso para mim é o mais importante. Ele no guia digital vai ter toda a informação. Dando o check-in online, feito, eu já vou saber qual é que é a hora que ele chega, já vou saber todas as informações. Portanto, eu foco-me nessas duas coisas. Depois, para quem trabalha com equipas ou tem várias pessoas a ajudar, ter uma inbox centralizada é bom, porque assim já sabemos o que é que o outro respondeu, o que é que um Claro, respondeu. Hoje em dia, a inteligência artificial também é cada vez mais dentro está cada vez mais dentro dos softwares. Eu esta semana reparei que às vezes não respondo muitas mensagens na Booking, mas esta semana reparei quando fui responder a uma mensagem na Booking que a Booking já me sugeria uma resposta. E até a exato. resposta até era Era boa. correta. Eu só tive de clicar no enviar. Eu pensei Claro. assim, olha, mesmo aqui no próprio chat da Booking, ele já sugere Já a está feito, resposta. não é? Já está feito. Eu no WhatsApp, eu já tenho templates também feitos
principalmente com aquela coisa: "Posso chegar mais cedo? Onde é que eu deixo as Hum. malas?" As Eu já perguntas tenho típicas, não é, que toda a gente é, faz. eu já tenho aquilo mete-se já tenho o template, aquilo só ponho o traço, checkout, traço, check-in, e aquilo manda logo a mensagem, já está pré-feita e eu já sei. Isto ajuda, são 5 minutos aqui, 5 minutos ali, 10 minutos ali. E se eu, quando o hóspede reserva, já sabe, por exemplo, tem de pedir um check-in, tem de pedir check-in antecipado, ou que o check-in é às 3 e que se for tem de avisar, ele depois já não vai lá. Eu posso chegar mais cedo, porque eu já lhe dei essa informação de uma forma automática. Claro que Claro, há muita gente que não lê. Isso é em todo lado, não é? Mas, claro, mas para também. aqueles que leem, Para aqueles que leem para ajuda aqueles que muito já. leem, já está, já ajuda. Depois, outra coisa que me ajuda bastante é o agendamento automático de serviços. Antigamente, eu tinha, recebia uma mensagem, recebia uma reserva, depois tinha de falar para a pessoa que fazia o check-in: olha, temos uma reserva, para a pessoa da limpeza avisar, tens uma reserva naquele dia, àquela hora. Pediam-me um transfer, eu tinha de ligar para a empresa de transfer e dizer: olha, há um transfer naquele dia, naquela, podes fazer. O transfer é uma coisa que eu resolvi de uma forma super simples, que dá para várias coisas, foi com o Google Form. Nos guias dos hóspedes tem logo lá o link para o Google Form. Os hóspedes preenchem logo qual é que é o alojamento onde estão, a hora do voo, todos os dados que a empresa de transfer precisa. Ela já fica com as respostas todas. Eles preenchem o Google Form. Eu recebo uma notificação, a empresa de transfer recebe uma notificação. A empresa de transfer confirma para mim e para a pessoa, só para eu ter o conhecimento que ela recebeu aquilo e que o transfer está confirmado. Pronto, é gratuito, é uma ferramenta fácil e com o Google Form está resolvido. Com um software de gestão de propriedades, ou um sistema de um ZASC, um Asana, uma coisa de tarefas, também se pode agendar todos os serviços. Cai uma reserva, a pessoa já sabe que Claro. tem um check-in, já sabe que vai ter uma limpeza. Ajuda quando nós trabalhamos com outras pessoas, também elas se puderem organizar. Outro ponto fundamental aqui na época alta é potencializar os dias que na realidade há mais procura, não é? Nós sabemos que, pronto, se calhar nas casas de férias no Algarve, o mês todo de julho e agosto é época alta, mas Claro, fora disso também sabemos que agora é um feriado em Lisboa, por exemplo, se calhar há muitas terras onde não é feriado, podem não se lembrar que no dia 13 é feriado aqui, da mesma forma que eu aqui em Lisboa não sei todos os feriados do país, não é? E claro, posso ter hóspedes do mundo, e claro, ter outras hóspedes, havia hóspedes ou férias escolares, outro sítio, ou um concerto, ou um evento, e eu não consigo manter a agenda, não consigo saber a não pode agenda estar a ver todos atualizada, os não posso estar dias. a ver tudo. E Claro, ter uma ferramenta que ajuda e que me diz qual é que é, e automatiza o preço dentro dos parâmetros que eu defini, se há mais procura, se existe uma oferta de menor, se já só existem 500 alojamentos em Lisboa, se calhar, e não sei quantos com as minhas tipologia, que se calhar vai aumentar o meu preço e eu não tenho que fazer nada. Ou que faz coisas como, a estadia mínima é 5 noites, mas eu tenho um espaço de 3 noites no sítio, então aquilo automaticamente passa a estadia para 3 noites. Eu não tenho que ir ao software, não tenho que ir todos os dias ao calendário ver, não tenho aqui um buraquinho, 3 noites agora. Tenho aqui um buraquinho. Isso tudo junto é tempo que a pessoa claro. poupa. E ao o preço flutuar, também é mais dinheiro que eu posso utilizar. E hoje em dia acho que também não existe desculpas para não utilizar. Existem imensas ferramentas. A Logify, não é? Tem a ferramenta de preços dinâmicos, existe o Price Labs, existe o Beyond Pricing, o Airbnb também tem a ferramenta, apesar de que eu digo que o Airbnb não era aquela que eu iria escolher, porque eles têm muita tendência a baixar o preço, não é? Porque eles querem é que as pessoas reservem no Airbnb, acho que são mais amigos deles próprios do que dos Do que os proprietários, outros. mas isso é outra conversa. Mas existem muitas ferramentas que uma pessoa pode utilizar para gerir o preço. E depois temos aqui outra parte, olha, uma parte que mudou a minha vida, que isto do ano passado para este ano mudou a minha vida, que é a automatização das faturas. Quem tem poucos alojamentos, se calhar estar a fazer a fatura manualmente, não dá muito trabalho. Mas no caso, faço a gestão de 35 faço gestão de 35 alojamentos e imaginem o que é 35 alojamentos fazer todas as faturas manualmente, não é? Fatura a fatura. E eu fiz, apesar dos dados já virem pré-preenchidos, eu tinha de emitir fatura, não sei o quê, e eu perdia um dia inteiro só a emitir faturas de vez em Faturas. quando, tinha de perder dias. Uma vez por semana já sabia que tinha ali umas horas Yeah. para emitir faturas. E eu passo a utilizar o HostKit, que eu também sei que Estamos integrados. integra
com a Logify, e neste momento as minhas faturas são emitidas automaticamente. O hóspede faz o check-out, eles recebem toda a informação do PMS e a fatura é emitida. Pronto. Às vezes pode haver um hóspede que mais tarde lembra-se, eu queria, afinal, em nome da empresa, não sei o quê, lá tenho de ir fazer uma nota de crédito manualmente e alterar, mas isso é a exceção, não é a regra, não é? Na minha regra isto funciona em autopiloto. A mesma coisa para alguns proprietários que eu faço a gestão com o modelo 30, que também Hum, consigo automatizar, não é preciso estar a fazer aquilo as contas todas manualmente. A mesma coisa com o cálculo da taxa turística, que me dava trabalho estar aí a ver quantas noites, mais de 3 anos, mais de 13 anos, menos de 13 anos, e assim permitiu automatizar uma série de tarefas que no final do mês mais 5 minutos aqui, mais 5 minutos ali, mais uma hora ali, mais uma hora ali, permitem que eu tenha uma gestão muito mais tranquila. Outra claro. coisa que eu disse há bocado, que era que quando eu envio o check-in, quando eu recebo uma reserva, a primeira coisa que eu envio é o link para o check-in online. Porquê? Porque eu quero que os hóspedes já preencham aquilo tudo, eu já saiba qual é que é o voo que eles vão chegar, a hora que eles vão chegar, porque se eu tiver esses dados todos com antecedência, eu consigo preparar muito melhor. Quando a limpeza me diz, me pede, qual é que é a ordem que eu vou fazer hoje? Se eu já consigo lhes dar com antecedência, eles também me vão agradecer e vou facilitar o trabalho da limpeza ou da inspeção do apartamento, a pessoa que vai fazer a inspeção, porque eu já sei que com antecedência as horas que os hóspedes vão sair e as horas que os hóspedes vão chegar. E depois, eu antigamente, também há uns anos atrás, inseria manualmente os dados na plataforma do SIBA. E eu sei o que é que Claro, aquilo é. Eles já escreviam à muitas mão. horas. Exato, eu não percebia nada da letra deles. Às vezes tinha de inventar, estava ali horas. Eu cheguei a pagar a uma amiga minha, que na altura queria um dinheiro extra, que no verão ela preenchia-me, ela passava horas. É um trabalho estúpido a Claro. inserir dados no SIBA, isto há uns anos atrás, que eu já não conseguia. Com isto automatizado, eu já nem tenho que estar a ver Sim, hoje em nomes. dia, Eu só valido se está tudo certo ou não, e aquilo depois automaticamente no check-in envia para lá. E isso também é uma tarefa pequenina, mas que não acrescenta valor, pode ser totalmente automatizada e eu posso estar a fazer outras coisas. Quando eu já falei da taxa turística, e para mim, eu que era até à pandemia uma defensora muito grande do check-in presencial, eu neste momento a utilização de fechaduras eletrónicas, eu tenho um misto de fechaduras eletrónicas e lockboxes, porque eu tenho sempre o plano A, que é a fechadura eletrónica, mas quando falha, o plano plano B B. exato. Também é ótimo e salva muitas coisas. Salva, mesmo que haja check-in presencial, o facto daquele avião que atrasou e o hóspede só vai chegar às 3 da manhã e eu não vou ficar à espera dele, não é? Claro. Eu posso ir para casa descansada. O facto de o ar-condicionado avariou e eu não estou lá, mas eu tenho um técnico que eu tenho imensa confiança e ele me diz: mas eu posso ir lá hoje às 2 da tarde arranjar. E eu digo: ótimo, eu tenho imensa confiança em si. Já me arranjou N e instalou vários. Portanto, vá lá e arranje o ar-condicionado e o problema fica resolvido e eu dou-lhe o Hum, acesso através da fechadura eletrónica. Hoje claro. tive uns hóspedes que pediram mais toalhas e a equipa de limpeza estava perto e como tenho fechaduras eletrónicas também, não era aquela que Mesmo. costumava ir ao apartamento que tem a chave, mas que pôde ir lá logo no instantinho. Portanto, as fechaduras eletrónicas podem ser vistas como uma coisa que facilita, mesmo para quem mantenha na mesma o check-in presencial, é algo Dá que apoio, não é? dá É o apoio e que apoio, pode claro. poupar tempo. Porque se eu não Uhum. tiver de ir ao alojamento, não é? Fazer uma coisa que alguém pode lá ir e se eu tiver total confiança na pessoa que me lá vai arranjar, que não vai fazer, se eu já tiver total confiança, eu trabalho muito com os mesmos prestadores de serviços sempre, com a mesma pessoa de manutenção, com a mesma arranja tudo, com a mesma pessoa do ar-condicionado, que já fez a manutenção àquele ar-condicionado, portanto, acho que foi ela que instalou, e que ele me diz, olha, eu passo lá às 2 da tarde, e eu não ter de mandar lá ninguém, se ter plena confiança que ele vai lá, eu não ter de parar de trabalhar para lá ir, e saber que o problema ficou resolvido, isto tudo poupa tempo e dá uma paz de espírito muito grande. E depois é a lista dos procedimentos, porque agora, na época alta, nós temos montes de trabalho, muitas vezes temos pessoas diferentes que têm de ir fazer a limpeza, e se nós não explicarmos bem como é que as coisas são feitas, depois as coisas podem ficar não como nós estamos à espera. E eu estava a mostrar aqui à Mariana, antes do webinar, esta fotografia, que é muito engraçada, que isto é um alojamento. Nós temos a fotografia que eu tinha no anúncio, mas que a senhora da limpeza não viu, ela nunca viu o anúncio, ela não reservou a casa, ela Claro. vê sempre a casa suja, não é? Ela vê sempre a casa depois dos hóspedes. E então, quando ela foi arrumar as almofadas, isto era um apartamento, na realidade, tinha
imensas almofadas, demasiadas almofadas. Ela achou que esta era a forma ideal para organizar todas as almofadas. Então ela pôs todas em fila indiana, por ordem de tamanho, organizadas por cores, em cima do sofá. Porque ela achou, ela não tinha visto as fotografias do apartamento. Eu depois disto ri-me na altura, não é? E rio-me cada vez que olho para a fotografia, mas eu resolvi pôr as fotografias que estão nos anúncios colados no armário dos produtos de limpeza. Assim, se por acaso for outra pessoa, olha para as fotografias e já sabe como é que é suposto o apartamento estar. Ou se tiver dúvidas, as toalhas são em Claro. cima da cama, as toalhas são, Assim fica são exatamente como querem, não assim é? fica exatamente como quero, exatamente. E depois é a comunicação, é aquilo que eu tinha dito, teres, para mim o guia digital é importante. Existem vários softwares que têm, nós na Alep também temos um guia que é um PDF, podem ser mais simples, mais em PDF editável, existem guias mais simples, Complexo. mais elaborados, mas no fundo acaba por ser tudo, um guia digital. E eu junto uma coisa, eu faço aprendi com outra empresa de gestão, há um tempo atrás, eu faço vídeos de instrução nos equipamentos que são mais difíceis. Para não estar a explicar, e que nem toda a gente precisa de. Eu faço vídeos sem som. São vídeos de segundos, em que pego no telemóvel e filmo uma pessoa a abrir a máquina de café. Abre a tampa, põe a cápsula, fecha, carrega no botão e sai o café. Desliga o vídeo. Ninguém diz nada, não é preciso estar a explicar. Open de. Nada, porque assim dá para todas as línguas, não tem som. Claro, É não tem que muito traduzir. só fazer assim. Exato. E depois ponho aquilo no YouTube e ponho o link do YouTube. Instruções da máquina de café, link do YouTube. E as pessoas veem os vídeos. Agora, naqueles eletrodomésticos que as pessoas engalinham mais e que têm mais dificuldade, eu até fizemos uns QR codes, que foi a Inês que trabalha comigo que teve essa ideia, e colocou, nós temos uns ar-condicionados que são mais difíceis, e colocou os QR codes ao lado do equipamento. E assim a pessoa, quando carrega no QR code, vai ter diretamente às instruções do equipamento. E as pessoas têm utilizado imenso. Veem os vídeos e já não me perguntam coisas, já não me Claro. perguntam como é que funciona. Também pusemos, agora recentemente, nas janelas oscilobatente, que as pessoas tinham muita dificuldade, os estrangeiros, e pronto, e eu acho que isto também ajuda que as pessoas me façam menos perguntas A e poupar. se não tiverem dúvidas, Claro. e quando a pessoa tem uma dúvida, onde é que eu vou jantar? Eu mando-lhe o guia. Como é que funciona a máquina de café? Eu mando-lhe o guia. Se a pessoa tiver outra dúvida, vai ver ao guia primeiro Antes de antes de perguntar. perguntar. Portanto, isto diminui o fluxo Sim, de comentários que temos. E depois é importante aqui a parte das manutenções, porque problemas sempre existem, os termoacumuladores vão avariar sempre à sexta-feira depois das 6 da tarde, e nós vamos ter de ter alguém, a máquina também, naquele momento em que gosto de pôr a roupa para lavar é que a máquina vai dar o berro, portanto nós temos sempre de ter uma lista de fornecedores que depois utilizemos quando isto acontece. E se é um problema que não se consegue resolver, porque há problemas que não se consegue resolver, não é? Há coisas que nós não conseguimos resolver, falta peças, então, mas nós aparecermos lá e estamos lá, às vezes, darmos a cara e dizermos, tentarmos, eles verem que nós estamos ativamente a tentar resolver o problema, é meio caminho é, andado para o problema ficar resolvido. E depois é importante estar em vários sites, ter uma ligação, mas já disseste, aos principais, ter um site próprio também, mesmo que só tenhamos um alojamento, receber reservas diretas é menos claro. uma comissão de plataforma que pagamos. Há muitos sites, há sites de nicho, há sites mais virados para animais, sites mais virados para casas, para moradias com piscina. Há uma imensidão. No final do dia, Tudo. os maiores é sempre o Airbnb, a Booking e a Vrbo, mas se nós conseguirmos nos diferenciar e pôr e tivermos uma estratégia que as reservas vêm distribuídas por vários sites, não estamos só dependentes de um, Claro. e isto é muito importante. Também é importante termos um backup com prestadores de serviços, lavandarias, empresas de limpeza, pessoas para fazer o check-in se nós não pudermos ir, se nós não temos tanto jeito para contabilidade, contratar uma empresa de Alguém. contabilidade, alguém, manutenções, ou seja, há uma série de prestadores de serviços que podemos recorrer, tanto na época baixa como Na época na alta. época alta. E se perguntarem o segredo para o sucesso, não é só um, há vários. Eu acho que eu ponho aqui a aumentar a tolerância, porque há hóspedes que vêm estressados. Nós não sabemos a vida deles, não é? Se calhar, para estarem, eu às vezes, para estar de férias uma semana,
o trabalho que eu tenho de ter na semana antes para deixar tudo É por organizado, gerir. que quando chega às férias, no primeiro dia, eu ainda estou estressada com o que É tenho de modo fazer, ainda mais trabalho, não é? portanto, eu tenho de fazer, eu tenho que gerir, deixar todas as coisas da empresa tudo resolvido, tenho que fazer a mala para a minha mais de 3 filhos, tenho de ver se está tudo marcado e não me esqueci de nada, tenho que pensar na comida, tenho que pensar não sei quê. Se calhar quando eu chego ainda preciso ali de um tempo para Para voltar, para para relaxar. voltar e para relaxar, não é? E às vezes é nesse estado que às vezes as pessoas podem chegar, não é? E a Claro, comunicação, aqui de tudo eu acho que o mais importante é a comunicação. E se nós falamos com os hóspedes, eles agradecem, não é? A maioria, porque há aqueles que não querem falar, mas pronto, claro. isso são outros. Aqui, da parte do seguro de responsabilidade civil, eu espero que aqui quem nos esteja a ouvir já tenha submetido um seguro, isto passa a ser obrigatório agora. É importante, o prazo, quando me perguntam muitas vezes o prazo já foi, já passou. Uhum. E é o seguro que vai ser a prova de atividade, ou seja, existem muitos registros são inativos, muitos registros no Renal que são alojamentos que já não estão em alojamento local, que já tiveram, que as pessoas não deram baixa do seguro, não deram baixa do registro, e é importante ter as listagens atualizadas, porque se não, as listagens não estiverem atualizadas e tiverem imensos registros que já não estão ativos, o que vai acontecer é que depois, quando são feitas as políticas com base em Claro, números errados e dizem que existem não sei quantos milhares de alojamentos, mas na realidade só existem não. metade, porque os outros já não estão ativos. Então, precisamos fazer zonas de contenção, porque existem imensos, mas depois não existem. Hum, E então, e isto já é preciso na animação turística, já é necessário nas agências de viagem, já todas as outras atividades do turismo têm que ter uma plataforma onde inserem os dados do seguro. Portanto, o seguro já era obrigatório, portanto, não é assim nada de novo. E o que é preciso? É um seguro de responsabilidade civil do alojamento local. Isto é um seguro específico para o alojamento local, não é o seguro do air cover, nem o seguro da Booking, não é o seguro contra incêndios, é mesmo um seguro de responsabilidade civil do alojamento local. E nós temos de inseri-lo na plataforma do gov.pt e os dados do seguro vão ficar disponíveis no Renal. As câmaras municipais vão verificar, vão receber um alerta dos registros que não têm, e isto vai ser já feito este mês, portanto, vão receber um alerta dos que não têm, e os que não têm os registros que não tiverem vão receber uma notificação para o e-mail que está no registro, uma notificação que se não colocarem o número do seguro, o registro vai ser cancelado. E isto é um problema especialmente em zonas onde há as zonas de contenção, como por exemplo em Lisboa, no Porto, na Ericeira, que depois já não podemos abrir um novo registro, porque na Nazaré também, porque já são zonas de contenção, se o registro for cancelado, é um não problema. há É um volta. procedimento é um procedimento muito simples, é só ir ao site do gov.pt e temos de ter o nosso número do renal, temos de ter o nome da seguradora que utilizamos, o número da apólice e a apólice, a data de início e a data de validade e uma procuração caso o registro não esteja em nosso nome. Vamos ao gov.pt, aparece logo lá entregar comprovativo do seguro de alojamento local. Nós selecionamos essa opção, temos que nos autenticar, podemos autenticar com a chave móvel digital ou com o cartão de cidadão, com aquele adaptador. Autenticamos e inserimos os nossos dados, os dados do AL, ele vai logo a dizer se este AL é mesmo o nosso, pronto, aparece lá o nome, a morada, nós confirmamos que é o nosso, e então introduzimos os dados do seguro, fazemos o upload da apólice, confirmamos tudo e finalizamos. Isto aqui é a única coisa que aqui tem vários. Confirmar é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, até o final que aparece lá então avalie lá se está tudo bem, vamos fazer para aí 3 vezes o confirmar, é mesmo isso que quer fazer, e nós é mesmo isso que queremos fazer. E pronto, recebemos um e-mail de confirmação, às vezes demora minutos, às vezes pode demorar 1 hora, depende do tráfego da plataforma, e os dados são exibidos logo no Renal, fica logo ativo. Eu queria aqui partilhar que, não é, a parte da Alepo, os associados da Alepo têm oferta na cota um seguro deste, o seguro de responsabilidade civil, que é um dos seguros mais completos do mercado, porque inclui também os danos que os hóspedes possam fazer nas partes comuns do prédio, por exemplo, se os hóspedes danificarem o elevador, a porta da rua, as escadas, este seguro também cobra para as áreas comuns.
Se os associados, imaginemos que têm 5 alojamentos, um dos seguros está incluído na cota, mas pode adicionar seguros extra, a partir de 39 € pode adicionar à cota outros alojamentos. E temos uma plataforma onde é fácil fazer o upload à apólice, já vem certinha como a lei requer, conseguimos gerir os seguros, ver o prazo de validade. Tem uma coisa boa, que para quem tem vários alojamentos, em vez de ter um seguro que expira em janeiro, imagina que temos 15 alojamentos, um em janeiro, outro em fevereiro, outro em março, todos os meses tem que se lembrar que no dia 25 de março tem de ir lá fazer aquele seguro. Depois no dia 12 tem de ir, não sei, fazer o outro seguro do outro alojamento. Todos os nossos seguros, como estão associados à cota, eles expiram todos na mesma data, portanto, só uma vez por ano recebemos uma notificação, ok, agora é a altura de ir à plataforma e submeter os seguros todos. Temos outras vantagens, como temos a linha de apoio, se tiverem dúvidas jurídicas, fiscais, que podem sempre perguntar. O acesso ao local é uma plataforma onde temos imensa informação sobre o alojamento local, informação fiscal, legal, todas as obrigações que é necessário. Damos formações, temos o livro em 4 línguas disponíveis, que pode ser editado. Portanto, temos uma série de vantagens, eu acho que é importante. E os preços eu acho que também não é assim nada de extraordinário. Para quem tem até 5 alojamentos locais, dão 110 € por ano com a oferta do seguro já incluído na cota. Para quem é gestor com mais de 5 ALs ou um hostel 160, parece-me que não é assim um valor para todas as vantagens que tem. Estamos sempre a avisar de todas as coisas que vão acontecer, todas as alterações, e era esta também a mensagem que vos gostava de passar. E agora vou deixar aqui um tempo para perguntas, ver o que é que. Muito obrigada, porque eu acho que foi todo ao detalhe. Acho que temos aqui umas dicas muito, muito boas. Portanto, agora vou aqui pôr as perguntas. Temos aqui uma da Gabriela, que é: os hóspedes gostam da estadia, dizem coisas boas, mas depois não deixam avaliação. O que é que eu posso fazer? Não sei se temos aqui dicas, Filipa. Eu, eu relembro sempre os hóspedes principalmente, normalmente, sempre um hóspede se vai embora, e isto faço muitas vezes manualmente, ou seja, o Ah, hóspede, assim, eles dizem, já fiz o check-out, eu pergunto, gostou, correu tudo bem? Não, primeiro, no primeiro dia, ao fim da primeira noite, eu mando sempre uma mensagem que até está automatizada, que uhum, pergunta então como é que foi a sua primeira noite, gostou do alojamento, correu tudo bem? Se houve alguma coisa que não tenha corrido bem ou que não tenha, por favor, diga para que eu possa melhorar. Isto é uma coisa que eu digo sempre. Isto também vai salvaguardar no Airbnb, caso ele no final da estadia venha dizer o Airbnb Cover a pedir um Airbnb a pedir um reembolso porque alguma coisa não correu bem, se ele não respondeu àquela mensagem, diga logo ao Airbnb, olha, mas eu perguntei no primeiro dia e ele não me uhum, respondeu nada. Portanto, isto aqui é um claro, duplo salvaguarda. E muitos hóspedes respondem, a dizer, não, está tudo bom, gostei, não sei o quê. Logo aí nós já ficamos com o feeling, não é? Depois claro. na saída, quando eles dizem que estão a sair, eu também pergunto sempre, então gostou? E quando eles estão a dizer, sim, gostei muito, foi uma estadia ótima, eu respondo sempre, muito obrigado, fico mesmo muito contente que tenha gostado. Olha, por favor, não se esqueça de fazer um comentário que é mesmo muito importante para nós. E assim eu relembro de uma forma que seja simpática, não é uma forma de Claro. impor um comentário, mas digo, Uhum, olha, não se esqueça de fazer um comentário. E normalmente as pessoas têm feito. Eu claro. também faço comentário de todos os hóspedes, e isto é uma coisa que eu tenho automatizada também. Ok. O, eu tenho automatizado o comentário automático, eu já tenho um comentário pré-feito, que sai Uhum, automaticamente, ao terceiro dia depois do check-out, o que também ajuda que os hóspedes, quando recebem a notificação dizer que eu já os avaliei, também, eles têm mais tendência em ir a claro. avaliar também. E, Há e quem pronto, deixe eu tenho ao também terceiro um, dia. há quem deixe também um QR Code mesmo no alojamento, Há quem não deixe é? o QR Code. As pessoas. Então, no outro dia tive com uma gestora que te pergunta sempre depois deste dia se gostou ou não gostou, e ela manda um e-mail em que tem um botão do sim, gostou sim ou não. E se a Uhum, pessoa clica no não, vai ter um formulário interno, tipo um Google Form, que é para ele se ok. escrever. Se a pessoa diz que gostou, vai ter ao site dos As comentários. está muito bem organizado. Eu também gostei da ideia, vou dizer, olha, vou Sim, copiar isto. Também achei claro, que assim podemos, pronto, limitar um bocadinho. claro. Então, aqui a próxima. Ah,
como posso aparecer mais acima no Airbnb? Não sei se a Filipa tem algumas dicas, eu acho que muitas das coisas Aqui aqui diga, diga. É que o Diga. Airbnb tem um algoritmo, é que a diferença do Airbnb para a Booking, por exemplo, é que na Booking nós até podemos pagar para aparecer mais acima, não é? Nós Um sabemos qual anúncio. é que é a posição que temos. Uhum, Nós, no limite, pagamos e estamos mais acima. No Airbnb, não. Temos de confiar no próprio algoritmo do Airbnb. E que agora o algoritmo mudou. E então ele não é igual para toda a gente. Ou seja, se eu procuro sempre, imaginem, eu tenho 3 filhos. Eu procuro apartamentos, muitas vezes no Airbnb, com 2 quartos, com não sei quê. Eles já sabem as minhas os preferências, vá, aquelas gostos, coisas que eu claro. que eu gosto de ter. Uhum. Ele não me vai aparecer tudo o resto. Então, é um Vamos adaptar. algoritmo que é dinâmico. Uhum. E o próprio Brian Chesky agora no lançamento de verão, ele disse isso, que quer que os alojamentos vão mais de acordo com as pesquisas que nós costumamos fazer. Portanto, Uhum. o algoritmo do Airbnb é algo que não É o mundo. sabemos. Mas O eu que acho que o que nós sabemos é que se nós tivermos o claro, anúncio do Airbnb o mais completo possível, ou seja, se nós tivermos aquela coisa das fotografias organizadas lá da forma que o Airbnb gosta delas organizadas por divisões, com as amenities todas preenchidas, se tivermos aqueles pontinhos todos lá, com os textos todos que eles falar. gostam, a parte do Wi-Fi, tudo lá, e depois tivermos bons comentários, fomos aquele escolha preferida do hóspede, que agora há aqueles selos, super host, não sei o quê, temos mais probabilidade de aparecer em cima, não é? Claro. Portanto, Eu acho que isso é está o que tudo ligado, não é? exato, está tudo ligado. Agora, se calhar, para uma pessoa que só gosta de ficar em hostels e em dormitórios, se calhar se eu for um apartamento em frente à praia, já não vou aparecer para essa pessoa, não é? Mas também Mas não fazia não sentido. tem claro, depois afinal também não tem o interesse de aparecer, não é, porque a pessoa também provavelmente não ia Exato. acabar por escolher, não é? Mas pronto, ok. Depois, esta é interessante. Agora com este calor que nós todos sabemos, como faço para os hóspedes não abusarem do ar-condicionado? Eu não sei se a Filipa tem aqui alguma dica. É assim, eu hoje em dia, eu quando compro um ar-condicionado, eu compro sempre um ar-condicionado com ligação pela remota. Porque isso é outra coisa que me faz poupar tempo, porque Hum, eu consigo controlar remotamente os ar-condicionados todos. ok. E então, poupa-me tempo do ponto de vista quando há aqueles hóspedes que ligam e dizem: "O ar-condicionado não funciona", e eu vou aqui logo à aplicação e vejo se ele está ligado ou não Ver. está ligado, como é que está o termostato, como é que ele está ligado ou não está. E não tenho de ir ao alojamento ver se o ar-condicionado funciona ou não funciona. Também me poupa porque de vez em quando eu vou ver, se vejo um que está nos 16 graus, não sei quanto tempo, eu posso chegar aqui e passar para 18. Eu normalmente não desligo e não coisa, mas consigo controlar o ar-condicionado assim dessa Uhum, forma. Agora, também podemos pôr aqueles papelinhos nos alojamentos a dizer poupa o ambiente. claro. eh, eu também tenho um alojamento certificado com a sustentabilidade e tenho Uhum. lá as regras da sustentabilidade. Este alojamento está certificado pela sustentabilidade e por isso tenha atenção, as luzes são LED, tenha atenção à utilização para diminuir os consumos, ou seja, Sensibilizar. tente sensibilizar e envolver o hóspede na questão da sensibilidade, da sustentabilidade, não é? Porque no Claro. fundo não é só o ar-condicionado, é o ar-condicionado, a água, a eletricidade, por eles deixavam Essas tudo ligado e não tinham, portanto, a parte de apelar ao lado sustentável. E eu sempre que vou a um alojamento, eu configuro sempre o ar-condicionado, 21 graus, coisa, nós sempre fazemos inspeções antes dos hóspedes chegarem e sempre ok. configuramos o ar-condicionado para a temperatura e muitas vezes deixamos o ar-condicionado ligado, se sabemos que o hóspede vai entrar passado pouco tempo, Ok, para não deixamos-lo se ligado ou ligamos na aplicação para não chegar lá e estar um bafo. Porque se eles claro. chegam e está um bafo, eles vão pôr logo nos 16 graus. Se Para chegam e está uma refrescar. temperatura amena, exato, já não já Pronto, já não não já não tem que põe. mudar, já não sai tanto aí dos parâmetros, não é, normais, digamos. É, pronto. Estas são sim aquilo que eu tento utilizar, mas pronto. E a última que temos aqui é, Filipa, qual é a marca de fechadura eletrónica que utiliza? Eu utilizo várias, não utilizo não ainda não encontrei, o suprassumo das fechaduras eletrónicas. Porquê? Porque cada porta é uma porta. Eu, por exemplo, em alojamentos novos, eu tenho uma guest house, na guest house e em prédios que são uniformes, em que as portas foram todas novas, eu utilizo fechaduras de assalto.
mas que são fechaduras que são mais caras, também são mais fiáveis, são utilizadas nos hotéis. Mas estamos a falar de uma guest house de 9 quartos e normalmente em edifícios que têm portas standard, não é? Eu já comprei a porta especificamente para depois instalar esta fechadura. No caso dos apartamentos, cada apartamento tem uma fechadura diferente. Por isso, tem que ser uma fechadura que seja adaptada àquela porta, porque eu não vou mudar as portas dos apartamentos. Eu trabalho Claro. com a Omit e eu normalmente pergunto, mando-lhes a fotografia da porta e digo qual Eles é que é a aconselham. fechadura que se adapta mais aqui e eles aconselham a fechadura. Ok. Pronto, Uhum. mas trabalho com a Omit, tenho fechaduras da Nuki, tenho fechaduras de outras marcas, eu tenho da Analog também, portanto é um bocadinho, aí já é mais consoante a porta em si, que é para ter o mínimo de investimento possível, não é? Claro. Sim, nós também integramos com a Homey, fica a nota. Mas sim, depois eles também são os profissionais que também podem dar estas dicas, não é? E pronto. Isto fecha a nossa sessão de perguntas. Muito obrigada, Filipe. Não sei se queres dizer Mas mais alguma conseguimos manter coisa. 1 hora certinhas e Certo, 31, um é? minuto. Só com 1 minuto. Eu espero que tenham gostado. Qualquer coisa podem sempre também entrar em contacto via redes sociais. Espero que quem esteja a assistir se associe à LEP, se ainda não é associado. Gostava muito Eu vou de deixar vos ver também nos aqui, próximos. vou deixar aqui no chat o link também da Alep e da Logify para quem quiser ir dar uma espreita dela agora. Sim. Quem ainda não utiliza um PMS, eu acho que é algo que muda a vida de uma pessoa. Mesmo que tenha um alojamento, faz toda a Claro, diferença. Eu acho que mais que precisa. a pessoa precisa de um bocadinho de paz de espírito, não é? Claro, Eu já falei com pessoas que acordavam à noite quando recebiam, para mim, receber um pelim de uma reserva ou um trelinho é uma coisa boa, não é? claro. Tipo ir a correr, atualizar o anúncio noutra Mas, plataforma, não é? Tipo, isso seria um stress. Para mim, eu gosto de receber a mensagem que recebi uma reserva, adoro estar claro, que não a seja fazer um outra coisa. caos. Claro. Exato, e que isso não seja um caos, por isso, olha, espero que tenham gostado e ver-vos Sim. por aí. Muito obrigada, Filipe. Eu relembro agora que amanhã enviamos o webinar, se quiserem ver mais alguma coisa da apresentação, algum pormenor que escapou, ou até do seguro. Não se esqueçam que isto é muito importante, de enviar para Sim, não ter o registro cancelado. sim, E pronto, é as isto. câmaras vão Então, começar a cancelar este ainda no final deste mês, portanto agora é o é momento importante. para fazer, não Agora é é? o momento, sim. Pronto, então é isto. Muito obrigada, Obrigada Filipe, então, e a todos obrigada. que estão a ver. Adeus.